Pronto, show de Mas bola. acho que a gente pode começar falando um pouco sobre a gente, né? Quem é Hugo, quem é Wesley? Será que a Pronto. gente tem experiência, tem autoridade para falar sobre esse assunto? É, Hein, Hugo? Você bom, deixa tem. eu começar então, né? Vai lá, fala um pouquinho Muito da sua bem. história, Hugo. Então, 2012, eu vim para a Conquista, para fazer faculdade de Sistema de Informação, Uhum, e desde essa época eu comecei a viver, de certa forma, a transformação digital, porque eu comecei a fazer estágio em empresas que começaram a implantar transformação digital de certa uhum, forma, e eu acompanhei esse processo de criar um processo de vendas, né? uhum. Então, de lá para cá, eu tenho vivido e-commerce, eu tenho vivido loja virtual e marketing digital, e aprendido muito, inclusive contigo, que a gente é parceiro, a gente atende muitas empresas aí. Aham. E é isso. Essa é a minha história a respeito do Você marketing só não digital falou e o que da que você veio transformação fazer digital. aqui. Você veio fazer o que em Conquista? Eu vim fazer faculdade de sistema de Uhum, informação, exatamente. exatamente. Nós dois somos lá do IFBA, né? É importante a gente também colocar esse É, assunto aqui. a gente é lá do IFBA. Aham. E, e eu descobri, na verdade, né, o e-commerce e o marketing digital e acabei gostando demais da área e eu faria sem precisar ganhar dinheiro. Hoje Massa, eu isso daí gosto já é bastante. uma das coisas que a gente sabe que está fazendo aquilo que gosta, né? O acertou na profissão é quando você está disposto a trabalhar sem necessariamente receber por isso. Evidentemente que quando você faz um bom trabalho, a recompensa ela vem independente da profissão. É verdade. Então, falando um pouco em relação ao meu background aí, de onde eu vim também para poder falar sobre transformação digital, eu comecei a estudar esse assunto de uma certa forma em 2007. 2007 foi quando entrei na faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Foi quando eu É morei em São muito Paulo por tempo. 3 anos. Então já tem aí pelo menos, sei lá, uns bons anos só falando sobre o assunto. Estudando sobre o assunto também. E aí em 2010 foi quando eu mudei para Vitória da Conquista. E aí entrei de fato num curso mais complexo em relação a isso, né? Porque o bacharel de sistema de informação é mais complexo do que um tecnólogo de análise e desenvolvimento. E logo no primeiro semestre eu passei no estágio para ser estagiário em uma empresa que estava iniciando o processo de vendas pela internet. E aí foi justamente nesse período que eu comecei a descobrir o e-commerce e essa questão toda do digital. A gente vive num contexto, já vou começar a puxar aqui, Hugão, para o nosso tema, Show, pode que puxar. eu acho que o digital está ficando relevante cada dia mais. As pesquisas aí apontam, enfim, que a gente cresceu talvez uns 10 anos em 6 meses, né? Em menos de um ano, que é a questão do Covid, da pandemia, da quarentena, enfim. Isso daí fez com que empresas que não estavam preparadas para o processo digital ter um novo panorama e aquelas que não estavam preparadas sofreram consequências graves em relação a isso. Então, o nosso papo hoje vai estar um pouco sobre essa questão de transformação digital, do que é o mundo digital, de certa forma, na nossa visão, do que a gente tem feito nos últimos anos. E aí eu vou bater uma bola com o Hugo aqui, a gente vai trocando ideias. Se vocês tiverem perguntas aí, o pessoal que já entrou e quiser convidar mais gente aí, manda aí para algumas pessoas, clica nesse aviãozinho aí e convida mais umas 2 pessoas. Eu tenho certeza que se você está aí com o celular na mão, é porque você já faz parte dessa transformação digital que a gente tem vividos nos últimos anos. Então, Gão, vamos começar falando nossa primeira pergunta aqui, que é o que é transformação digital. Eu vou jogar para você aí para falar um pouco da tua ideia, o que você imagina, o que é na sua visão. Eu vou Pronto. aqui, dou minha visão também e a gente vai trocando figurinha em relação a isso. Então vamos começar com o que é transformação digital na tua visão, Hugo. Eu enxergo transformação digital como o uso de tecnologias digitais em todos Uhum, os aspectos da empresa. Então, tem uhum, transformação digital no setor de vendas, tem transformação digital na parte de gestão financeira, gestão de negócios, porque uhum, é toda e qualquer tecnologia utilizada para automatizar processos, automatizar atividades da empresa. uhum, E o que eu vivenciei assim de transformação digital é basicamente na questão de processo de vendas pela internet. uhum. O pessoal pode estar aqui me pirraçando, já ajustei ele aqui.
Pronto. Então, é isso que eu enxergo como transformação digital, né? Uhum. Eu Que tenho aí está estudado um atrelado. pouco. Ah, Pode falar então. pode falar? Eu tenho estudado um Pode, eu vou ter que pouco seguir, né? sobre a questão mais filosófica sobre transformação digital, que é a questão da mudança de mídia. O que é a mudança de mídia? Quando a gente volta lá nos primórdios da humanidade, a gente tinha um comportamento diferente, as pessoas elas se comunicavam de forma diferente. Eu tenho até uma- um guia aqui que mostra que a gente, nas eras midiáticas, viveu o que era chamada de era oral. Como é que a gente se comunicava naquela época? Era uma comunicação baseada em sons, que não era registrada. Então as pessoas se comunicavam através de sons, era oral, você não tinha nada escrito. E a próxima fase de comunicação é justamente essa fase de escrita, é a chamada a linguagem midiática dos sons registrados e não registrados, mas baseado no que era escrito. Que a gente percebe, até se a gente voltar aí no contexto das evoluções que houveram, quando a prensa de Gutenberg, ou seja, não se poderia pegar um conhecimento que estava na minha mente e colocar no papel naquele período ainda. Aí quando o Gutenberg criou a tal da prensa, ou seja, era possível agora imprimir conhecimento, eu pegava o meu conhecimento, poderia colocar ele dentro de um papel, ou seja, escrevesse no papel, isso começou a modificar a forma da sociedade de se comunicar. E aí a gente tem uma mudança completamente de mídia. Quando a gente avança agora para o que a gente está falando de transformação digital, a gente está falando que é uma nova linguagem que ela é baseada nos rastros. O que seria essa linguagem dos rastros que é tão característica do digital? Para você ter essa noção, é quando você vai pegar um Uber ou quando você vai comprar um produto no Mercado Livre. Aquilo lá te dá a ideia de que você olha para os rastros que outras pessoas deixaram. Se você pega um motorista que todo mundo deixou comentário negativo e ele tem uma estrela, você vai ficar com medo de pegar carona com esse cara, de pegar um transporte com esse cara. Do mesmo jeito que se você pega para comprar um produto dentro do Mercado Livre, por exemplo, e ele tem uma reputação baixa, isso já demonstra que você não deve fazer o pedido. Então, o que a gente tem? A gente tem essa primeira ideia de transformação na forma de comunicação. Isso é algo mais filosófico, como eu falei no início aqui da minha fala, ou seja, você tem uma mudança na forma de se comunicar. Não existe mais o gerente de qualidade, que é aquele cara que diz isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Quem diz o que é bom e ruim são as próprias pessoas. Então eu confio em uma pessoa que está dizendo que aquele assunto é bom, porque de fato tem comentários ali, tem estrelinhas que dizem que aquilo funciona. Então isso é chamado a linguagem dos rastros. São os rastros que nós deixamos quando estamos navegando na internet e deixando nossos comentários ali. Por exemplo, o aplicativo do Airbnb. Você aluga um quarto, deixa um comentário sobre aquele quarto, e isso, quando outra pessoa vai ver, ela sabe o que está acontecendo. Então, esse movimento aí da era que era oral para essa era digital é justamente esse mindset mais filosófico que eu queria trazer em relação a essa transformação digital. E o outro ponto foi o que você comentou, que é a questão do contexto ferramental que eu coloquei aqui, digitalização. Ou seja, é uma loja que só atende no ponto físico e com o WhatsApp, por exemplo, agora, ela tem a possibilidade de conversar online com as pessoas. Com o Instagram, assim como a gente está fazendo aqui, ela tem a possibilidade de falar com uma quantidade de pessoas que ela não tinha acesso antes. Então ela usa uma ferramenta digital, ela se digitaliza para aí sim entrar nessa nova forma de comunicar. E aí você tem agora mais canais de venda. Você não é só aquela loja física dependente das pessoas que passam ali na frente. Um outro É ponto que eu isso já mesmo. começo a puxar aqui, Hugão, é em Hum. relação às oportunidades. Quais são as oportunidades que você enxerga com essa mudança em relação à comunicação das pessoas, em relação à digitalização? Quais são as oportunidades que a gente vê aí dentro da transformação digital, na tua opinião? Se for para observar, até o que você mesmo falou a respeito de, por exemplo, aí no início, sobre a geração de dados, que a gente está o tempo todo gerando dados. Uhum, É o tempo todo. Eu estou aqui gerando dados a respeito de várias coisas, inclusive uhum, até dados da minha saúde. E o que aconteceu é que a gente começou a capturar vários dados agora, e acho que 90%, se não me engano, 90% dos dados que estão aí foram gerados nos últimos 2 anos. sim. Então, esses dados, eles trazem informações que podem gerar insights para tomada de decisão, por exemplo, de uma empresa. E voltando para essa parte do comportamento do consumidor, a Uhum, gente observa a transformação digital como uma oportunidade de alcançar pessoas que antigamente não era possível você alcançar, né, por meio do online, por meio da internet. É uhum, mais fácil você vender um produto, você alcançar uma pessoa, trazer uma experiência para alguém de forma remota. E, inclusive, está sendo muito útil agora
por conta do distanciamento, que a gente precisa muito se comunicar e fazer trocas com pessoas o tempo todo. E com esse distanciamento, o digital veio justamente como uma oportunidade para as pessoas sobreviverem em momentos de crise, por exemplo. Perfeito. Eu Com coloquei. isso, Você quer falar mais? Vai lá. Pode só falar. ia falar que isso dá a oportunidade de alavancagem, né? De você escalar o seu negócio, se você consegue atingir o que você não atingiria antes, por exemplo. Perfeito. A gente, por exemplo, aqui, eu coloquei, né? Quais são as oportunidades da transformação digital? Você tem Uhum. uma possibilidade de aumentar o valor da marca. Então, uma marca que está só no mundo físico, quando ela cria um Instagram, quando ela começa a atender pelo WhatsApp, quando ela cria uma loja virtual, quando ela pega todas essas ferramentas que a gente falou aqui, tem um lado ferramental, que é talvez essa parte mais de digitalização, você tem essa oportunidade de aumentar o valor da marca. Uma coisa é uma marca que está só no mundo físico, uma outra coisa é uma marca que está no mundo físico e digital e virtual. Uma outra coisa que você falou bem também, que eu concordo plenamente, é alcançar mais pessoas. Por quê? Você com a internet tem uma possibilidade que o mundo físico nunca vai te dar. Né? Você tem uma amplitude muito maior, isso é básico. E sem dúvida, uma das oportunidades, talvez aí mais concreta em relação a essa questão de uma empresa com fins lucrativos é aumentar as vendas. Uma vez que você consegue Exatamente. falar com mais pessoas, uma vez que você tem uma amplitude maior de marca, você usa o marketing eletrônico, né? Você tem uma possibilidade muito maior de vender. Né? No final do dia, uma empresa que não vende é uma empresa que está fadada a fechar as portas. Então, replicando aqui mais uma vez esses 3 pontos. Você aumenta o valor da marca, você alcança mais pessoas, e aí isso gera mais valor para a marca de fato, e você vende mais. Então, para mim, essas são as principais oportunidades que a transformação digital gera para as empresas, nesse ponto específico para a empresa com fins lucrativos, né? Ou organizações com fins lucrativos. E aí a gente puxa o outro tópico aqui, Hugão, que é quais são os desafios. Na tua visão aí, quais são os desafios da transformação digital, quais são os problemas, as dificuldades que surgem quando uma empresa quer se digitalizar, quando as pessoas querem trazer o digital para a empresa. Um dos grandes desafios seria lidar com toda essa inovação, essa coisa nova, né? Inovação, essa coisa nova que chega, né? Conhecimento novo, tecnologia nova, Uhum, dados. Então isso é um grande desafio, você conseguir lidar com essa coisa que você precisa de uma aprendizagem rápida, né? uhum, E você precisa também lidar com pessoas, porque você tá tendo contato com muito mais gente, então, até levando em consideração as questões emocionais que a gente tem vivido hoje, né, a sociedade no geral. Então, esse acaba sendo também um desafio que foi gerado pelo avanço tecnológico. E essa questão que eu falei, né, de lidar com dados, de você ter que lidar com muitos dados, muito volume de dados, uhum. e aí você também vai bater muito naquela cultura antiga de você ir muito pelo achismo e começar a olhar mais agora pelo que a pelo dado de fato, né? Enxergar a verdade no e crua e acreditar na Uhum. possibilidade de conseguir passar por cima de qualquer situação. O que Eu tu tenho. enxerga mais de desafios aí? Tá, eu coloquei aqui algumas coisas também. Primeira coisa que eu coloquei aqui, ter agilidade. O que é ter É, agilidade? Não é velocidade, não é rapidez. Agilidade se o Instagram mudou um tipo de ferramenta, você tem que ser ágil o suficiente para começar a utilizar aquilo. Se o cliente ele mudou de ferramenta, você tem que ter agilidade para também mudar aquilo. A dinâmica do digital ela é muito mais rápida do que o mundo físico. Né? Então a gente percebe que ter agilidade vai fazer um diferencial muito grande na tua estratégia de digitalização. Então é um desafio ser ágil. Um outro desafio é que eu coloquei não se apaixonar pela ferramenta. O que significa isso? Muita gente acredita que vou utilizar só essa ferramenta e não vou precisar utilizar mais. E aí o que acontece? Quando ela está focada só naquela ferramenta, ela perde a oportunidade de perceber as melhorias que tem em utilizar outras ferramentas. Então, não se apaixonar pela ferramenta é um desafio que a pessoa acha que vou fazer só lives no Instagram. E aí perde a oportunidade de utilizar outras ferramentas que muitas vezes vai dar muito mais resultado. Então, não se apaixonar pela ferramenta é um desafio, porque a gente acaba se apegando a algum tipo de ferramenta como o Instagram, por exemplo. E um outro desafio é estudar sempre. A gente tem um costume que, beleza, já fiz a faculdade, já fiz qualquer mestrado, qualquer coisa, eu vou parar de estudar, vou ficar só praticando agora que eu já sei. E o digital não permite esse tipo de atitude. Se você quer trabalhar
nessa parte, ou se você quer digitalizar a sua empresa, ou enfim, trabalhar nessa parte de digital, você tem que estar sempre pronto a estar sempre estudando. As ferramentas estão sempre mudando as regras do jogo, existem sempre novas funcionalidades nas ferramentas atuais, existem novas ferramentas que mudam completamente a forma de trabalhar dessa ferramenta antiga. Então, a gente quiser voltar um pouquinho atrás, a gente tinha uma forma muito diferente de utilizar redes sociais até antes da pandemia. E hoje a gente já tem um comportamento completamente diferente. Então, a pessoa que não está disposta a estar sempre estudando sobre o assunto não vai conseguir também se dar bem nessa questão da transformação digital. E aí eu puxo outro ponto aqui também, Ogão. Por que digitalizar a O minha que que empresa? dá? Qual é a vantagem? Por que eu deveria fazer isso? É meio óbvio essa pergunta, mas eu acho que é bom a É, gente bater aqui. Essa primeira live, até fazendo um disclaimer aqui, uma observação maior, nosso objetivo é começar a falar sobre esse assunto. Essa é a primeira live que a gente faz aqui, eu e o Gão. A gente até já fez outra no perfil da Clique lá, em algumas semanas, uns meses atrás. Mas o nosso objetivo aqui é mais começar a falar sobre esse assunto em relação a isso. Nós dois trabalhamos na mesma empresa, então, assim, o nosso objetivo também é fazer com que vocês conheçam esse trabalho que a gente tem feito. Então, a gente traz esse primeiro tema mais amplo. A nossa ideia é que, na medida que a gente for avançando aqui nos próximos encontros, a gente vai avançando em mais uns assuntos, falar de assuntos mais específicos. Mas bora falar então, por que digitalizar a minha empresa, Hugo? O que você acha aí? Por que a cara, a pessoa deve gente fazer precisa. isso? Por que que a empresa precisa se digitalizar, né? É, o consumidor, ele mudou. E ele vai mudar Uhum, o tempo todo. Quanto mais surgem novas tecnologias, novas facilidades, o comportamento vai mudar. Então você uhum. tem que se adequar, porque senão você vai ficar para trás. E é como você disse, né? Uma empresa, para sobreviver, ela precisa de faturamento. Então, teria um motivo óbvio também, né? Porque precisa ganhar dinheiro, porque precisa fazer dinheiro. E é através das transformações digitais que você é, conseguir acompanhar esse consumidor, estar onde ele está. Se você observar, o que para a gente hoje é inovação, para a próxima geração vai ser trivial. Então você tem que estar sempre ali acostumado a lidar com esse tipo de público, que acha um Uber uma coisa bem tranquila, bem trivial, como se fosse um ventilador, por exemplo. Então, Perfeito. seria mais essa questão de você promover a satisfação do seu cliente e aumentar o seu faturamento. Eu concordo, acho que esse ponto é fundamental. Se a gente não percebe que o mercado está mudando, a gente fica para trás. Então, as empresas têm que se transformar digitalmente porque as pessoas estão se transformando digitalmente. Lembra lá Exatamente. do início aqui, quando eu falei um pouco sobre a questão da mudança da comunicação? Se a gente mudou da comunicação oral para a comunicação digital e a empresa ainda está se comunicando oralmente, Parece. Eu acho que ou foi minha internet ou foi a de Wesley, que teve alguma coisa aí. Deixa eu ver aqui. Eu acho que teve um probleminha de internet aí. Parece que a Vivo amanheceu hoje sem internet e deve ter alguma coisa relacionada aí. Mas eu vou seguir o que eu estava falando em relação ao cliente, né? Ao usuário, às pessoas que mudaram de comportamento. O Wesley travou, né, Maria? Deixa eu ver aqui se ele volta. Deixa eu ver.
Agora vai. Rapaz, deixa eu explicar o que aconteceu. Não é nem a Vivo, não. Vou explicar o que foi aqui agora. E aqui é uma dica importante. Talvez alguns celulares já tenham isso. Mas meu celular tem um aplicativo, acho que é a partir do Android 9 que ele já tem essa função. Que você coloca quanto tempo você quer ficar em uma rede social. Então eu estabeleci um tempo para eu ficar no Instagram. E aí quando ele contou aqui, ele foi e me derrubou. Porque aí já estaria um outro ponto. Até, isso está dentro do assunto também aqui, de transformação digital. Qual é o problema? Eu já vou voltar lá no meu ponto. Não é porque digitalizar a minha empresa, daqui a pouco eu volto lá. Mas só para pegar esse gancho aqui, esse parênteses, vamos abrir um parênteses aqui. Que você até falou um pouco sobre isso, que é a questão do emocional, da inteligência emocional, da questão mental em relação às redes sociais. Se tem gente que vive no Instagram sem ter hora, né? Eu passo horas e horas no Instagram, passo horas e horas nas redes sociais, sem perceber que isso acaba consumindo seu tempo, consumindo coisas mais importantes que você deveria fazer. Então, eu instalei essa ferramenta justamente para me controlar em relação a isso, para eu ter um controle em relação a quanto tempo eu estou passando na rede social. Que é um dos desafios que a gente falou em relação à sua vida pessoal, né? Essa questão toda, você ter essa noção de quando ou não utilizar uma ferramenta como essa. Vamos voltar lá para o assunto, voltando sobre por que você deve digitalizar a minha empresa, ou a sua empresa. A gente falou sobre a questão do cliente digital, as pessoas estão na internet, então por isso que você precisa estar lá. Uma outra coisa, eu coloquei aqui crescimento do negócio, crescimento da empresa. Você precisa digitalizar porque faz parte do crescimento. Se você fica só no físico, você vai ficar limitado. E uma coisa, talvez, que muita gente só faz quando isso aqui acontece, quando a sua concorrência já está investindo no digital. Tem gente que só toma decisão depois que ele viu todas as outras lojas ali da rua dele fazendo alguma coisa, né? Então, a concorrência é um dos motivos que faz você digitalizar. Se você não faz isso, a concorrência vai fazer e você vai perder a oportunidade de talvez estrear em uma ferramenta que nenhum teu concorrente fez isso ainda. E sempre, como a gente tem um ditado, né, quem chega na frente, bebe água, limpa. Então, eu acho que é por isso que você deve digitalizar a sua empresa. Bora pro próximo. A outra pergunta, né? Que é como. A gente falou por que você deve fazer e agora como você deve digitalizar. Quais seriam esses passos iniciais? O que a gente pode dar de dica aqui, Hugão, para quem quer iniciar nessa jornada aí? Show de bola. O primeiro passo é você dar uma estruturada. Você entender a demanda do mercado, observar onde que seu cliente está e começar aos poucos mesmo. Se for uma empresa pequena que não tem assim, capital suficiente para investir muito, e já ir começando a estar onde o cliente está, que normalmente é onde? Nas redes sociais. Seria no Instagram, seria no Facebook, já criar uma conta no Instagram, criar uma conta no Facebook. Começar a interagir e gerar relacionamento com o cliente por meio dessas ferramentas, né? E um outro passo que a empresa deve tomar para começar essa transformação digital seria mais uma questão de mudança de pensamento. É você quebrar o paradigma de pensamentos que você tinha em respeito do passado e começar a imaginar a sua empresa como uma empresa digital, como uma empresa que vive o digital, que está no ambiente digital. Outra coisa que eu anotei aqui seria isso, né? Tentar descobrir o que, para quem e como. Você tem que identificar o que você vai fazer, por que você vai fazer o que você faz, para quem que seria identificar a persona. E você já consegue ter noções de persona com dados que as redes sociais já te dão, o Instagram, ou até o próprio site, né? O Google Analytics vai te dar dados assim, demográficos sobre o seu público. E aí você entra nesse como, que é meter a mão na massa, buscar parceiros para te ajudar na alavancagem do seu negócio, seja um influenciador, seja uma outra empresa. E é mais ou menos isso que eu enxergo. É você começar a criar um processo de vendas pela internet, criar por exemplo, um cronograma de postagens, não fazer conteúdo só por fazer, mas com estratégia, utilizando estratégia de inbound marketing, né, de marketing de conteúdo, produzir conteúdo para gerar valor para o cliente, buscar sempre inovar na questão da experiência do usuário. E se tu quiser complementar aí com mais alguma coisa, eu acho que tu deve ter pontuado mais itens aí. Eu coloquei uns 3 pontos aqui
O primeiro, eu concordo com você, ele quer conhecer o cliente, conhecer a pessoa que você quer se relacionar, né? Se você não tem ideia quem é o teu público-alvo, para quem que você vai criar conteúdo, né? Para quem é a pessoa que vai comprar ali o teu produto ou contratar o teu serviço, você não tem por onde começar. Esse é o básico. E depois um outro ponto, então seria o ponto número 1. Você vê que nos meus pontos aqui ele não tem nenhum tipo de ferramenta, mas eu vou explicar o porquê. O segundo ponto, ele é estudar sobre o assunto, se atualizar. Então, se eu não tenho conhecimento do assunto, como é que eu vou falar e aprender sobre ele e praticar ele? Se eu não tenho conhecimento, eu não vou conseguir fazer. Então, você precisa ter essa prática do estudo. Se eu quero atuar no Instagram, por exemplo, ou se eu quero criar um site, se eu quero fazer qualquer coisa que está nesse processo de digitalização, eu preciso estudar sobre o assunto. Primeiro, porque eu não quero ser enganado, né? Existem uma série de profissionais e esses profissionais dizem que sabem certas coisas, só que no final do dia eles não entregam nada. Então, se você não tem a capacidade de saber o que o cara está falando, o que é um lead, o que é uma rede social, o que é uma série de outras coisas que a gente não vai entrar em detalhes aqui, se você não sabe o que é isso, você vai ficar perdido. Você vai ser enganado. Se o cara te cobrar 2.000, você não sabe se é caro ou se é barato, você não tem noção, você pode até pesquisar preço, mas no final do dia você precisa conhecer daquilo que você quer implementar. Então, se você quer digitalizar, você precisa estudar marketing digital, você precisa estudar sobre redes sociais, sobre esse novo comportamento do consumidor, sobre neuromarketing, etc. E o ponto número 3 é praticar muito. Praticar e praticar muito. Por quê? Você só fica bom em alguma coisa quando você faz ela repetidas vezes, né? Existe uma série de frases aí de pessoas famosas que falam assim, que o segredo daquilo que aquela pessoa faz, né? Desde o cara que joga basquete lá, o cara não era bom, tem esqueci o nome do jogador aqui, mas ele chamava de Mão Santa, que é um jogador de basquete, esqueci agora o nome dele, não sei se você lembra. Lembra do cara? Esqueci, Oscar Mão Santa. Oscar. Lembra de Oscar? Então, ele fala que, na verdade, ele ficava depois do treino, enquanto todo mundo ia embora. Então, assim, não é que ele tinha uma mão santa, é que ele praticava muito. Né? Então, assim, você vai ficar bom em alguma coisa se você praticar essa coisa várias vezes. Né? Simples, como uma coisa que a gente já está acostumado aí, né? Sei lá, esporte, algo desse tipo, como também as ferramentas digitais. Você vai ficar bom quando você pegar Instagram e praticar muito nele. Você vai ficar bom quando você pegar uma loja virtual e praticar muito como é que funcionam as vendas, o que é tráfego, o que é aquisição, o que é o processo de venda, o que é logística, o que é tecnologia, o que é plataforma, o que é sistema de gestão. Vai ficar bom quando você começar a praticar isso. E é interessante que até no nosso time, da Click, a gente percebe que pessoas que começaram a praticar tiveram muito mais desempenho a partir da prática. Então, eu acho que são esses 3 tópicos. Você viu que eu não falei aqui sobre ferramenta nenhuma. Por quê? Você não vai poder se especializar se você não conhecer as ferramentas a fundo. Então, a ferramenta ela pode mudar, mas se você tem um conhecimento concreto, aí o resto é de boa. E o último ponto aqui, para a gente já terminar, é se transformação digital é só para grandes empresas. Ou é para pequenas empresas? Para quem que é transformação digital? Transformação digital é para todo mundo. Hoje em dia você já vê exemplos de pequenas de empresas que surgiram do digital e depois foram para por exemplo, lojinhas de Instagram que depois foi para o mundo físico, né? Verdade. Então, é para todo mundo. É para quem, na verdade, é praticamente obrigatório você começar a investir em transformação digital, a ter esse processo de vendas online, a entender dessa expertise, né? A começar a entender, igual você falou, tem que estudar, tem que praticar, tem que correr atrás do conhecimento para não exatamente ficar para trás. Eu anotei aqui que foi isso, que é uma realidade que a gente já vive hoje, inclusive a pandemia já mostra isso, já tem demonstrado isso, que quem tinha pelo menos um início de processo de vendas pela internet, conseguiu uma alavancagem, conseguiu sobreviver, quem não teve, infelizmente, fechou as portas, né? E é isso que eu falei também, que pequenas empresas nascem no digital e grandes empresas também fazem transformação digital. Você vê que a Magazine Luiza também vive constantemente fazendo transformações digitais e hoje é o que é, justamente por isso. Cara, perfeito. Acho que você deu exemplos aí clássicos de empresas que são grandes hoje, mas eram pequenas. Né? Você pega a Amazon.
cara começou a Amazon numa salinha pequena vendendo livro, entendeu? O próprio Google, o Google nunca foi uma ferramenta de busca. Os caras começaram a mapear a internet, queria colocar a internet tudo em local para facilitar o acesso, mas nunca era um mecanismo de busca que é hoje, não era a ideia inicial. Então, assim, todas as grandes empresas, elas, de uma certa forma, elas começaram pequenas. E isso é a oportunidade hoje que a internet gera. A internet, ela faz com que pessoas comuns, né, que não tem muita verba, que não tem muitos recursos, comecem qualquer negócio, como você mesmo falou lá no início. Criar um Instagram e começar a divulgar seu produto, seu serviço. Isso aí já começa a ter uma amplitude, você consegue alcançar mais pessoas, e a partir desse primeiro passo, se você fizer, se o seu produto é bom, e se o seu serviço também entrega qualidade, no final do dia você vai perceber que a mídia simplesmente vai amplificar o teu acesso a mais pessoas. Mas o que dá resultado de fato é isso, é ter um produto bom, e aí você começar a utilizar essas ferramentas que estão fáceis, de baixo custo e até de graça, você vai alcançar muito mais pessoas. Eu acho que é isso. É isso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa aí do pessoal que está assistindo aí. Magui ficou comentando sobre Oscar Monsanta. Mas Magui gosta muito de aquele piloto lá de Fórmula 1, Ayrton Senna. Ele gosta muito de Ayrton Senna e também não é da época dele, né? Isso mesmo. Então tá bom, acho que o pessoal não vai ter nenhuma pergunta aí, Hugão. Eu vou dar minha fala final aqui. Pronto. Você também tem alguma coisa para falar? Quer dar suas considerações finais aí? Agradecer quem participou. Acho que foi bacana essa primeira experiência. Quem sabe a gente faz mais aí em algum outro momento. Vamos botar o pessoal também para fazer aí, né? Show de bola demais. Experimentar é sempre bom. E faz parte do nosso conceito, né? Que é aprender, experimentar e compartilhar. E você só aprende fazendo, né? Só aprende fazendo. E já serve como exemplo até para pessoas que estão à nossa volta. Se você tem algum receio de dar início a fazer coisas desse tipo, mete a cara, dá a cara para bater, e com o tempo você vai aperfeiçoar e vai conseguir sempre dar o melhor e conseguir bons resultados, né? E eu quero agradecer a todos que participaram. Eu quero agradecer também, Wesley, por ter participado aqui comigo, contribuiu demais com isso daqui. E espero estar aqui mais vezes, contribuindo de alguma forma, né, trazendo algo de valor para todos que estão nos assistindo e para outras pessoas também que estão. Então é isso. Só quero agradecer e tamo junto. Vamos para cima, vamos para frente. Fechou então, João. Eu também agradeço por você ter aceitado o desafio. Quando eu lancei para você, você falou, vamos fazer. Eu gosto muito dessa atitude sua. É um cara que não tem medo de fazer o novo, né? Então, assim, quem sabe a gente vai fazer muito mais isso aqui, lançar muito mais outros conteúdos. Para mim tá validado, eu acho que valeu a pena. E bora agora começar a fazer mais conteúdo desse tipo. Vamos deixar gravada essa live, e aí depois a gente faz os cortes aqui também, deixa os conteúdos pontuais. E, enfim, vamos fazer mais conteúdo como este. Obrigado, pessoal, que participou. Obrigado. Vamos em frente e até mais. Valeu, Gal. Valeu. Abraço. Valeu. Abraço.